Frequentemente chega paciente aqui comigo reclamando que quando eu passo o medicamento, quando vai verificar a pressão lá em casa, a pressão está dando muito baixa. A pressão está dando 11/7, às vezes chega a dar 10/6, e ele fica muito preocupado. Apesar de não estar sentindo nada, não estar sentindo sintoma nenhum, fica preocupado com aqueles valores e aí volta me questionando: doutor, será que o remédio não está numa dose muito alta? Eu estou com medo dessa pressão minha que está dando muito baixa. Só que às vezes o paciente não sabe da importância dessa pressão realmente ter que ficar baixa. Olha só, estou trazendo esse estudo aqui para vocês, mostrando justamente que em alguns pacientes é necessário ter um tratamento mais agressivo da hipertensão. Saiu um estudo aqui na revista Hypertension, que ela vem mostrando esse benefício no tratamento mais agressivo, colocar metas mais baixas da pressão em alguns pacientes. Então, que esse estudo SPRINT, ele demonstrou que a redução intensiva da pressão arterial, um alvo menor do que 12, para vocês entenderem, seria 120, foi mais eficaz na prevenção de insuficiência cardíaca em comparação com a meta padrão, que seria menor do que o 14. Então, o que esse estudo aqui está mostrando, resumindo isso aqui para vocês? Paciente que tem um risco elevado de ter coração grande, de ter insuficiência cardíaca, a gente deve ter metas mais agressivas para reduzir o risco de não ganhar um coração grande, para evitar de ter insuficiência cardíaca. Então não são para todos os pacientes, nós temos que ter metas agressivas, reduções bem importantes, colocar a pressão abaixo de 12. Que é frequente o paciente chegar comigo: mas doutor, a pressão normal não é 12? Mais ou menos. Em média de 12, ela varia de acordo com o dia, tá? Isso aí é normal. O que não pode é ela ficar toda hora dando alta, ou toda hora ficar dando baixa. Ela tem uma variação normal, mas em alguns pacientes tem que ser meta mais agressiva. E quais são esses pacientes? Na última diretriz de insuficiência cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia já falou quais são esses pacientes que têm alto risco. Mas é uma coisa muito óbvia, vamos lá. Quem são os pacientes que têm mais risco de ter coração grande? Em primeiro lugar, pacientes que são realmente hipertensos. Então, a própria hipertensão já é um fator de risco. Pacientes que têm diabetes, tabagista. Então, se chega um paciente comigo que ele fuma, tem diabetes e é hipertenso, eu tenho que ser mais agressivo do que aquele paciente jovem que só tem uma hipertensão ali leve. Eu não preciso ser tão agressivo no tratamento. Aí você pode estar perguntando: mas doutor, não é perigoso deixar uma pressão muito baixa? Sim, tem seus riscos. Vou mostrar, isso também foi identificado nesse estudo, olha só. No entanto, a redução intensiva da pressão arterial também levou ao aumento de eventos adversos graves. Eventos adversos graves foram frequentes em todos os grupos. Traduzindo aqui para vocês, quando a gente abaixa muito a pressão, existe o risco dessa queda acentuada da pressão, assim como também tem o risco de deixar a pressão alta. Cabe aí ao seu médico tomar a decisão de qual que é o maior risco: deixar a pressão um pouco mais alta ou deixar a pressão um pouco mais baixa. Aí fica a dúvida para vocês: e agora, doutor, o que eu faço? Não, aí não é com você, aí é com o seu médico. O seu médico vai detectar qual é o seu risco. Se você for uma pessoa de alto risco de desenvolver insuficiência cardíaca, aquele grupo que eu falei para vocês, pacientes que têm pressão muito alta, pacientes diabéticos, tabagistas, pacientes obesos, já tem um histórico familiar, paciente que já infartou, já tem uma lesão no seu coração, esse paciente nós temos que ser mais agressivos no tratamento da hipertensão. Não podemos aceitar aquela pressão um pouquinho alta. Não, mas uma pressão 14 não está dando sintoma. Não. Esse é um paciente que nós temos que ser mais agressivos, mesmo sabendo do risco da pressão baixa. Por quê? Porque o risco da pressão um pouco mais alta acaba sendo maior do que o risco da pressão um pouco mais baixa. Cabe a decisão aí realmente do seu médico, claro, conversando com você, falando sobre os riscos e benefícios. Eu espero que você tenha gostado dessa informação. Então, se essa informação lhe ajudou, eu peço, por favor, curta o vídeo, compartilhe com alguém que você conheça que seja hipertenso, algum dos pacientes que fazem parte desse grupo de risco que eu falei. Eu acho que essa informação é bem importante, pode ajudar e também trazer um pouco de paz para essa pessoa, principalmente aquele que está com a pressão baixa, tomando o remédio,
Mas claro, se realmente tem muitos sintomas, deve procurar o seu médico e achar uma dose adequada, que seja benéfica para o seu coração, mas sem provocar muitos efeitos colaterais. Um forte abraço, até o próximo vídeo e que Deus abençoe você e toda a sua família.